Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. Que você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Não desperdice sua vida. Desperdiçá-la é imaginar que tudo que nós mais precisamos é uma boa saúde, uma vida financeira de sucesso e uma aposentadoria no futuro. Mas o que nós mais precisamos perceber é avaliar aquilo pelo qual nós estamos dispostos a viver e pelo que estamos prontos a morrer. Fazer a diferença não depende de nós, mas depende daquilo que nos domina. E no caso da vida não desperdiçada, aquilo que nos domina é a glória de Deus. Você não precisa saber muitas coisas para fazer uma grande diferença para o Senhor no mundo, mas você precisa saber poucas coisas que são grandiosas e estar disposto a viver por elas e morrer por elas. Pessoas que fazem uma grande diferença no mundo não são pessoas que dominaram muitas coisas. São pessoas que foram dominadas por pouquíssimas coisas que são grandiosas. Se você quer que sua vida faça diferença, você não tem que se vestir bem, nem ser de uma boa família ou de uma boa escola. Você só precisa saber de coisas básicas, simples, imutáveis e eternas, e ser tomado por elas e estar disposto a entregar sua vida por elas. Toda dor é por enquanto. A sua alegria daqui até o fim e eternamente. Toda dor é por enquanto. A sua alegria daqui até o fim e eternamente. A alegria verá meu rosto sem lagrimar, virá raiar o dia que Jesus Cristo irá voltar nas alturas. Seus anjos e as trombetas anunciando. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor, que é para sempre. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor, que é por enquanto. Vem completando a obra
que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Toda dor é por enquanto. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Bom, seja muito bem-vindo aqui à nossa entrevista. E você já percebeu no nosso programa que o sentido da vida não desperdiçada é aquela que é controlada por Deus e principalmente pela glória de Deus. Mas a gente sabe que nessa vida, às vezes ela nos reserva alguns momentos de muitas dores, de sofrimentos. E a grande questão é como não desperdiçar a vida nesses momentos. E quando a vida impõe essas dores sobre nós e elas vêm de uma maneira assim tão inexplicável. Por isso, nós recebemos aqui como nossos convidados o Vinícius e a Maísa, que vão contar para nós um pouco do testemunho deles e de como que essa vida controlada pela glória de Deus é essencial para que eles possam passar pelo que eles estão passando. Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui com a gente, tá? É um prazer receber vocês aqui. Né, a gente tem, se a gente parasse agora para contar, tem muita história, né? E aqui a gente começou, né, todo esse projeto e hoje ter vocês aqui para conversar é uma alegria muito grande. E a primeira coisa que eu quero saber de vocês é, na verdade, que vocês se apresentem para quem não conhece vocês ainda, conhecer um pouco de quem vocês são, quem é a família, né? E para que as pessoas possam ter um conhecimento melhor de vocês. Meu nome é Maísa, eu sou esposa do Vinícius. Nós temos 3 filhos hoje, né? O Heitor, a Catarina e a Isabela. E sou uma profissional, né? Arquiteta, trabalho no município. E a gente está aí há algum tempo juntos e é isso, eu não sei. Bem, meu nome é Vinícius, eu sou filho de um José e de uma Maria, sou irmão do Léo, sou pai do Heitor, da Catarina e da Isabela e casado com a Maísa. Sou advogado, né, de formação e venho buscando viver e aprendendo a cada dia, né, João? Vou te chamar de João, nosso pastor, nosso amigo. E como você falou no início, na abertura, aprendendo a viver para a glória de Deus, independente do momento que nós estamos passando. Então, esse tem sido o nosso desafio desde o dia, na verdade, ele antecede um pouco o câncer, né, da Catarina. Ele é um desafio que iniciou em 20 de março de 2021, né, no auge da pandemia. E de lá para cá a gente tem vivenciado, nós temos vivenciado algo de extraordinário na vida da gente. E algo muito especial nesse contato permanente diário com Cristo, que tem sido nosso bom ajudador. Isso é um desafio grande, né? Quantos anos de casado vocês têm? 11 anos. 11 anos? De casado, né? Mas nós temos 23 anos juntos. Minha primeira namorada. Então a gente é muito parecido, porque eu tenho 11 anos de casado também, e a minha esposa foi minha primeira namorada também. 15 anos aí de convivência, né? E
em 11 anos de casado, a gente não imagina, né? A gente tem que passar por tanta coisa. E quando a gente está com o Senhor Jesus, a vida não é mais fácil. Tem gente que se engana com isso, né? Achando que ter o Senhor Jesus na vida vai tornar a nossa vida mais fácil. Pelo contrário, né? Tem muitos desafios bem maiores do que outros que a gente imaginava e que vai trazer para nós uma necessidade muito forte da gente testemunhar a respeito disso. E eu estava falando com uma pessoa um tempo atrás, né? O sofrimento, a dor não escolhe quem merece mais, quem merece menos. Ele simplesmente existe, né? E como você falou, isso começou lá já desde 2021, né? Eu comecei falando aqui que se a gente parar para contar, eu só tô aqui por causa do seu irmão, né? Então, a gente tem a gratidão, né, muito grande, e aprender a trabalhar com tudo isso, né, tem um pouco de culpa dele, né, pra gente poder crescer e aprender. Mas além dessa perda que você sofreu, hoje vocês lidam com uma realidade que tem a ver com a filha de vocês, né? Como é que foi descobrir, como é que foi a notícia e qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Eu vou deixar a Maísa falar. Você quer falar dessa parte da descoberta, como que foi? Depois eu... Nós estávamos assim, tranquilos em relação às crianças. Eles estavam passando por um período de doença que é natural, né? Gripe, virose, parará. E eu acabei adiando as consultas de fim de ano. Rotina. E marquei a consulta depois que tinha passado esse período de resfriado. E foi uma consulta tranquila. E eu alertei a pediatra na hora, falei assim, eu só tô achando estranho isso e tal. Aí ela falou, vou pedir um hemograma pra gente verificar como que estão as coisas. Mas ela também alertou até para uma outra doença que poderia ser, porque ela tinha passado por uma virose. Mas a Catarina estava bem, as crianças estavam bem, a Catarina e o Heitor. E isso aconteceu num dia, e um pouco antes a gente tinha celebrado, né, a chegada da Isabela. A gente tinha poucos dias que eu soube que estava grávida, e a gente estava muito feliz, e comentamos com a pediatra, vai vir um terceiro e tal, pra ela cuidar, né? E ela foi maravilhosa com a gente. E no dia, nós saímos de lá e decidimos fazer logo o hemograma, que era uma coisa muito rápida, e vamos aproveitar e fazer isso logo. E nós fizemos. Tranquilo, as crianças, escola, a outra ficou em casa comigo, e a gente passou o dia normal. Quando foi no fim do dia, eu recebi a ligação da pediatra. Maísa, eu preciso conversar com você. Eu falei assim, pode falar. Ela falou assim, olha, o exame da Catarina saiu, eles me ligaram no laboratório. E eu fiquei preocupada. Ela falou, olha, teve uma alteração que indica outras doenças que precisam ser investigadas. E ela me falou que tinha sido alterado no exame. E logo a gente soube assim, que as plaquetas estavam muito baixas, que os leucócitos estavam muito altos. E aí ela pediu para que eu fosse interná-la imediatamente. Eu falei, como assim? Agora eu preciso buscar meu menino na escola, eu já estava saindo. E ela falou assim, se organiza, a pediatra que está lá é hematologista e eu já entrei em contato com ela. Ela está te aguardando e a gente vai precisar internar para a investigação do quadro. E aquilo foi muito, assim, abrupto a princípio, um sentimento muito triste na hora, e eu não sabia como eu conversava com o Vinícius, porque eu já imaginava que seria uma coisa muito séria. Pelo que ela falava, eu já suspeitava que seria uma leucemia. Mas fui buscar Heitor, voltou para casa, falei, Vi, está chegando em casa, vamos conversar aqui. E eu queria dar notícia para ele, diante de tudo, né? Eu não ia falar isso por telefone, né? Ele ia ficar nervoso. Aí chegou em casa, eu comentei, e ele falou assim, nós temos que ir pro hospital, minha mãe já está vindo. E aí,
eu me lembro da gente ficar muito triste e muito apreensivo com tudo. Organizamos as coisas, porque eu já sabia que ia ser uma internação. E fomos para o hospital. Fomos já recebidos, porque já tinha ideia do que era. E ela passou por exames normais, assim, de uma criança com internação, né? Hemograma, soro. Teve que ir logo para o soro, para medicação e tudo mais. E nós passamos esse dia no hospital. E no outro dia a pediatra veio conversar, a pediatra que estava acompanhando, né, que é a doutora Rinara, que foi inicialmente. E ela falou do quadro, que iria aguardar, mas que ele iria logo colher outros exames, que a Catarina ficaria no hospital. Então, assim, a gente seguiu. E eu me lembro, assim, que ao mesmo tempo que foi muito, muito triste, e a gente estava com muito medo, muito inseguro com tudo, tinha uma coisa que falava comigo, né, Vinícius? Eu falava assim, Vinícius, mas não pode ser, nós vamos orar, Deus pode dar um milagre. Eu falei, Vinícius, Deus falou comigo. Mas aquilo me trazia uma calma que eu não sabia explicar. Eu falava assim, Vinícius, vai ser, mas vamos ficar em paz. E aí a gente orou muito esse dia, toda a igreja foi conosco. Muitas mensagens, né? E a gente estava com o apoio de todos, a família, né? Muitas pessoas preocupadas, e eu acho que tivemos muito apoio da igreja, dos nossos familiares, né? E foi assim. E aí, assim, a gente seguiu no hospital, passamos por exames e aguardamos mais ou menos uma semana, que foi numa quarta-feira. Na verdade, só pode fechar o diagnóstico a partir do exame determinado. específicos. Chama mielograma, que é uma punção medular que faz e analisa essas lâminas, né? O exame de sangue, ele estava muito alterado, né? Porque pelo microscópio já se identificavam células atípicas, né? Que eles chamam, né? Que é o blasto, né? Que identifica o câncer. Então, na verdade, a gente teve esse lapso aí temporal de uma semana, de 10 dias Foi uma semana. para ter certeza que se tratava realmente de uma leucemia e qual tipo da leucemia. Ainda tinha isso, né? Porque ainda tinha essa insegurança. E precisava identificar. Porque cada leucemia é desgastante. Eles foram, assim, eu falo que Deus foi grande com a gente desde o início. Desde o início na pediatra, que foi maravilhoso. Quinta-feira, 10h30 da noite, não vou esquecer do olho dela nunca, indo lá atender a gente. E aqui nos recebeu, aqui teve o cuidado de se apressar, né, que foi a analista, de atender a Catarina, de levar ela para um segundo pediatra, assim, Deus foi caminhando todas as coisas assim, de uma forma tão não foi tranquila no aspecto emocional, mas assim, as coisas aconteceram sem tanto atropelamento, as coisas foram acontecendo e a gente teve o diagnóstico dela. E eu falava com o Vinícius, vamos esperar, porque realmente é uma notícia muito triste, é muito difícil no momento, muito, muito difícil de saber que você tem uma doença muito grave carregando. Mas existe uma paz que está no coração da gente, que independente daquilo, é como se Deus falasse assim, calma, eu tenho a cura para isso. E independente de qualquer medicamento, Deus estava ali no nosso coração falando assim, calma, vocês vão esperar em mim, que eu preciso que vocês esperem em mim. E eu acho que foi esse ano, né, de espera, assim. Não é muito fácil esperar, mas a gente tem as promessas do Senhor, que são diárias e são eternas, né? E é um dia de cada vez. E foi um dia de cada vez. E a gente tem sido um dia de cada vez. E Ele tem nos sustentado e estado presente. Que eu falo que o principal de tudo, que eu vejo a mão do Senhor conduzindo todas as coisas. E estando presente, mesmo contra aquilo que não era o que a gente esperava, né, Vi? Uma recaída, um diagnóstico de uma leucemia, outras coisas que vieram acontecer em relação
a doença dela, mas Deus estava presente em tudo. E o que foi fundamental foi a gente perceber que ele estava, né? Que mesmo nas nossas fraquezas, ele estava. E eu acho que o principal de tudo que a gente aprendeu foi isso: esperar nele, confiar e descansar. No mais difícil que seja, assim, nem sempre é fácil, porque somos humanos e é muito mais exposto às nossas fraquezas e o nosso pecado. Mas ele é até bom nisso. A bondade do Senhor é todo dia, porque ele nos sustenta, independente das nossas fraquezas. Acabou, né, João? Eu acho que já adianta. Mas é isso. E eu lembro, enquanto a Maísa estava falando, eu me lembro de uma fala sua no velório do Léo, quando você recebeu a notícia, você olhou para sua cozinha. Eu lembro direitinho você falando, você falou assim: eu queria quebrar essa cozinha toda. Isso porque a gente tem aquela sensação, tipo, tudo isso é tão assim, passageiro, né? E como você reagiu a tudo isso, Vinícius? Assim, diante, você passou por uma grande perda. Eu lembro que quando eu recebi a notícia da Catarina, só para quem está ouvindo a gente, a Catarina tem quantos anos mesmo? 3, né? 3, ela regenerou 2 anos e 2 meses. E já vinha de um ano muito turbulento. E pandemia, a perda do Léo. E você, como é que você reagiu a tudo isso? Quis quebrar a cozinha de novo? Ou Aí Deus já tinha humilhado, né? Já tinha Porque, na verdade, eu morri com o Léo e ressuscitei com o Catarina. Aham. Quando o Léo morreu, parecia que Deus tinha. O salmista fala que basta o Senhor virar o rosto pra gente que já é consumido, né? Então, assim, quando o Léo morreu, eu falei: agora acabou tudo, né? O expoente que a gente tinha na vida, a singularidade, a representatividade dele. Por isso que eu falei com você, né? Começa lá atrás, né? Como tudo. Meu pai, muito cedo, eu sou um filho de um José e Maria, como eu falei, né? E eu brinco com a minha mãe e falo assim: você realmente é uma Maria. Você perde um marido com 27 anos, meu pai tinha 30. Depois perde um filho com 40 e aí a gente tinha 7 meses desse luto que parecia que era insuportável, nem praticável, irreal, né? Eu choro todos os dias, hein? Acordo, durmo, né? Inacreditável. Eu lembro de você chegando na congregação, né? E a gente cheio de sonho, animado, né? Seu primeiro culto, enfim. Eu lembro, te apresentei na igreja, assim. Então isso veio, né, de uma forma muito grande, sabe, João? Então, na verdade, o câncer da Nina, ele foi muito potencializado pelo luto. Mas quando a Maísa me deu a notícia, né, e eu tenho um problema muito grande com o crepúsculo, né? Sempre é o horário que eu fico muito deprimido, né? Não sei se você é assim, mais cansado. A Maísa é muito preocupada realmente como eu receberia essa notícia, né? Porque realmente eu tinha morrido, né? E quando eu recebo a notícia, né? Eu ligo pra médica, né? Liguei pra médica: doutora, o que você acha? E rapidamente eu lembrei, né? Do quadro do Léo. Que eu confesso que no Léo eu ficava muito preocupado com o que os homens achavam. Quais seriam os diagnósticos dos homens? Eles são meios ordinários que Deus deixou pra gente. E nós vamos utilizá-los para tal. Mas Deus fala comigo assim: você vai continuar confiando só nos homens? E eu rapidamente virei uma chave. E eu falei assim: bem, eu tenho que enfrentar, independente do diagnóstico. Então eu confesso que eu recebi com mais tranquilidade, mais calma, mas também, João, achando que Deus tinha me esquecido. Também querendo me rebelar e perguntando para ele: onde estás? Por que o Senhor tem virado o rosto pra gente? E de tudo que eu entendi nesse período, e rapidamente eu
eu percebo ele falando comigo assim: eu quero te mostrar que eu não perdi o controle. Você achou que eu tinha perdido o controle quando eu levei o meu servo, mas eu vou te mostrar que eu não perdi o controle. E esse tempo de espera tem sido um tempo essencial e transformador na vida da gente, sabe, João? Então eu confesso que eu recebi a notícia com mais calma e assim, mais preparado, sabe? E lidando melhor com as possibilidades, né? E lembrando que o câncer, ele só existe porque os nossos primeiros pais caíram. Mas também eu lembro que o Cristo levou o câncer na cruz. Então, assim, isso é um refrigério, é o que a Maísa falou. A paz que excede a todo entendimento tem tomado os nossos dias. Nós temos vivido literalmente um dia de cada vez. Então, realmente, eu acho que um ano, né, que dia 8 de dezembro fez, então nós teríamos alguns programas de testemunho calveiro para estar passando. Né? Mas confesso, João, que recebi de forma mais branda, entendendo os desígnios de Deus e que eu não podia entrar numa briga com Deus, que eu estaria derrotado. Então, na verdade, eu corri para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu retorno e ele me resgata do vale da sombra da morte, pega minha mão e fala comigo assim: caminha, não tema mão nenhuma porque eu estou com você. E então a gente tem alguns testemunhos nesse sentido que realmente Deus tem estado conosco todos os dias. E na verdade, quando a gente pensa nisso tudo, João, a gente na verdade busca uma eternidade nesse mundo. Nós sabemos que nós somos peregrinos e a gente luta contra a única certeza que nós temos. Então, eu descansei nisso, sabe? Se você deseja entrar em contato conosco ou enviar o seu pedido de oração, basta você enviar uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Se você perdeu alguma parte dele, você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21 horas pela TV Rio Doce. Também pelo nosso canal no YouTube, na primeira IPGV, e todos os dias pela IPP TV. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você seja constantemente abençoado pela palavra do Senhor.